Estamos de volta com o Pauta Especial e vamos continuar falando sobre Alzheimer com a vice-presidente da Abrace, Fabiana Plesch. Você falava antes do intervalo sobre as suas experiências e gravações de vídeo. Era da modernidade, a serviço não só da sua experiência, mas para ajudar as pessoas a entenderem melhor isso. Foi com esse propósito que você fez? Quando eu comecei, foi durante o processo da doença dela. E aí eu fui escrevendo e ao final eu publiquei o livro. Você já era psicóloga? Sim, há 25 anos. Certo. E depois eu comecei a gravar os vídeos, né? Me deu uma vontade muito grande, uma sede de informar as pessoas. Porque eu vejo que hoje é cada vez mais raro uma literatura que você perceba que não seja técnica, que seja uma coisa assim, ao alcance de todos, que fale a dor, que fale principalmente das derrotas. Do sentimento, né? As pessoas falam muito das vitórias, eu fiz assim. Estatística, sim, né? Sim. Mas não na intervenção. Exatamente. No dia a dia, né? E a gente sucumbe, sabe? Qual foi o primeiro vídeo, assim, que você acha que foi um marco, foi importante e que ele representa todo o conteúdo? Eu tenho alguns que falam realmente da doença em si, a parte teórica, do que se trata, mas tem um que é o meu preferido, que é Os Filhos Magoados. Porque agora, no dia 15 de junho, a gente comemorou, você deve ter visto, o Dia da Conscientização Mundial da Violência contra o Idoso. E é comum a gente ver. E involuntariamente essas pessoas que estão plugadas o tempo todo, porque a doença, ela pluga o tempo inteiro o parente ou o cuidador. Porque as perguntas são muitas e as mesmas. Então, involuntariamente surge o quê? A violência, né? Com algumas pessoas. Já disse que isso era assim, então por que está perguntando de novo? Por falta de informação, E também por histórico familiar. Então, aquele indivíduo que teve uma relação ruim com aquele pai, com aquela mãe, não consegue superar isso e leva para a doença toda aquela carga de dor que ele passou. E até pela vulnerabilidade do outro, né? Exatamente. Agora está mais fácil de descontar, né? Tem pai violento com as crianças e que depois se tornam vítimas. Exatamente. E isso é evidenciado nas famílias, não por ser potenciais agressores, por serem violentos, é porque a carga de estresse, né, é muito grande e a pessoa, às vezes, não pode se livrar daquela carga de estresse, não tem como se livrar e surge naturalmente, embora que depois se arrependam, peça perdão e o outro esquece de tudo. É bom por isso, né? Você escreveu um livro, né? Anete, do início ao Alzheimer. Está aqui. A Anete é a sua mãe. A Anete é minha mãe. Em quanto tempo você escreveu esse livro aqui? Em quanto tempo você teve essa oportunidade? Eu eu digo que as palavras chegaram a mim muito rápido, porque já foi depois que eu só passei para o papel, né? Porque a história foi longa, uma história de 10 a 12 anos, e de repente a gente resume tudo muito rápido em nome de uma dor, né? Ela já tinha feito a passagem dela. O meu pai, 2 meses depois, foi a óbito, que eu digo que meu pai morreu de amor, morreu de saudade, mas nada mais, nada menos do que o cuidador idoso que cuida de idoso. Vamos explicar alguns capítulos, né? Esse aqui, por exemplo. Minha Criança Feliz. Eu sempre, nesse livro, eu não falo só a história dela, eu falo a nossa história, né? Então, a minha mãe era uma pessoa que costurava, que tinha uma dedicação muito grande por mim. Um carinho, eu acho que de 24 horas. E a minha criança era aquela criança que vivia de contos de fadas, de fantasia. Então, eu relato mais ou menos isso. Este capítulo aqui. Isso aí é uma passagem que ela desejava muito que eu fosse uma pianista. E o protetor do músico é Santa Cecília, eu digo Santa Cecília nos acuta. Mas você chegou a tocar piano? Sim, eu toco alguma coisa hoje, mas muito pouco.
Eita, esse capítulo aqui, dia de branco. Porque quem cuida de idoso tem que trabalhar. Exatamente. Não é dedicação exclusiva, né? Aí tem aqueles turnos, né? Isso. Então, como o meu turno era o vespertino, então aí tem algumas passagens do que acontecia à tarde, que eu quero frisar. É a síndrome do pôr do sol. Eu também tenho um vídeo feito sobre isso. É uma característica do paciente portador da doença de Alzheimer. Às 4 horas, eles começam a querer voltar para casa, estando em casa há 40 anos ou 50 anos. É comum, tá? A maioria passa por essa questão. Como é que eu quero ir para casa, meu pai me deixou aqui, você não me leva para casa. E entra numa agonia muito grande e eu vejo aí os familiares perdidos. Como é que vocês se organizaram para ter essa dedicação, para manter o amor e manter a técnica? Porque às vezes o amor já não vence, a técnica entra, se confunde tudo, né? Olha, essa organização ela é utópica. Existem muitas contendas, existem muitas, como se diz, acomodação, mas organização não existe. Pronto, lá vem a reunião. Para quê? Contabilidade. Exatamente. Quem vai fazer a feira? Quem vai levar no médico? Isso. Quem vai ficar à noite? Você não trabalha, você é aposentado. Já vem essa discussão, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Este capítulo, a metamorfose é quando ela ela era uma pessoa extremamente produtiva e de repente olha para mim, que na época eu estava gestante, e diz: você adotou esse bebezinho? Você não me falou. E ela à tarde tinha um vestido de noiva para entregar. E eu desesperada, o que eu vou dizer? Eu falava: o bebezinho é meu. Ainda desconhecia, porque hoje eu já não confrontaria, tá? Hoje a gente dá uma arrumada no que ela traz. Começando a processar. Aí é o meu processo. Porque o paciente não processa mais, né? Não, aí é o meu processo. Né? São os medos. Diante de muitas negações, ela não tem, de forma alguma. Né? Eita, esse capítulo... Sim. Isso aí a gente foi o apto do infeliz. médico que tem olhos e não enxergam a alma. A gente não foi muito feliz na escolha médica. Ele disse a ela que ela tinha e que era uma doença degenerativa, que ela ia esquecer de falar, de comer, até de existir e ia morrer encapsulada. Esse título aqui, ele foi extraído da música? Não. Não. Não? É coincidência, né? É coincidência. A gente acha que o tempo inteiro... É aí a questão. Quando você se depara com a doença de Alzheimer, algumas pessoas entram numa infantilização. E nossa família parece que entrou nessa coisa, sabe? A gente achava que era tudo para sempre. E o para sempre acaba. Qual lição que você tira de tudo isso, além de ser uma grande oportunidade, né? Ser uma profissional da psicologia, de enfrentar essa situação e querer ajudar outras pessoas? Eu sempre acho que o universo, que Deus nos capitania, por maior que seja a dor, né? Às vezes eu brincava até de Deus, de tanto que eu esticava a vida da minha mãe, dentro da ambulância, gritando, desesperada no trânsito para socorrê-la. E eu vejo que foi hora de insistir e houve hora de desistir. Então eu tive, vamos dizer assim, eu dei toda a minha energia naquilo ali. Por isso que às vezes as pessoas perguntam: mas você fala, você grava vídeo, você não chora? Né? Aí eu digo: eu acho que eu fiz o que eu pude quando devia. Então a minha lição é essa. O paciente enfrenta, né, todo um complexo sentimento. Fala um pouco desse capítulo, público e a doença.
O Fernando Aguzoli, que tem um livro Quem Eu, muito interessante, ele fala muito do anjo da dignidade. Então, minha mãe, como costureira, todo canto que ela ia consertar as pessoas. Então, ela ia arrumar a roupa, ela ia passar a mão aqui, ela ia arrumar o cabelo. E as pessoas ainda estão muito desinformadas a respeito da doença de Alzheimer. E elas começam a afastar um pouco, a não querer que seja tocada. E até porque o físico não diz que ela tem uma doença, né? Eu cuidava, arrumava, fazia unha, fazia cabelo, muito bem vestida, muito... Então, havia esse contraponto do público, das pessoas com a minha mãe. Então, é importante ser um anjo da dignidade para essa turma, né? Olha, o livro da Fabiana Plecha, Neto do Início ao Alzheimer, é uma história pessoal feita por uma profissional. Foi difícil você se afastar do profissional e ser filha? Como é que foi isso? Que é difícil, né? Você tratar um assunto em que você está inserido. Somos duas. A profissional e a cuidadora, a filha. Uhum. Nas palestras da segunda e terça no HU, não, onde? Segunda-feira do mês, na Secretaria Estadual de Saúde, em Jaraguá. Terceira, segunda-feira do mês, no HU, às 14h. Pronto, HU e Secretaria. Primeira e terceira, segunda-feira. Você pode até... As experiências são relatadas, as pessoas fazem esses encontros. A Fabiana Plecha, como presidente. E quem quiser ter esse livro e ler antecipadamente, né, e é uma boa literatura, como é que faz? Livraria Leitura, no Shopping Parque. Ele está à venda na Livraria Leitura no Shopping Parque. Uhum. Obviamente são ensinamentos de como lidar com a situação. Às vezes a pessoa, como ele fez aquela pergunta, e agora? Né? E agora que responde algumas coisas, as experiências, as pessoas vão conversando, vão se entendendo, vão sabendo mais sobre a doença, mas o amor não pode faltar. O amor é tudo e ele é espontâneo. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Essa entrevista está à disposição no nosso canal do YouTube. Aproveite e acompanhe a gente nas redes sociais. Até lá!